Nós dois aqui em Brasília, ele não está com tanto frio quanto eu, não. Não, que é isso. Eu tenho sangue europeu aqui. O negócio é aguentar menos 30, tá no DNA. É isso aí. Mas estava frio. Eu, para vir aqui agora, tive que começar a fazer minha atividade às 5h30 da manhã. Você me obriga, né? Tava friozinho mesmo. Foi pedalar hoje? Não ao ar livre, né? Fui pedalar na academia, porque com esse vento gelado na cara não dá certo. Em Brasília a gente está frio. De madrugada, 12 graus, 13 graus, está frio. Miriam Marques, direto, nossa enviada especial a Nova York. Ela está lá, cobre tudo sobre a comunidade brasileira, acompanha a política dos Estados Unidos sempre. Ela precisa de uma CPI para investigar luz e água privatizada. Pois é. E virou uma febre, né? Virou uma febre. Ó, vou contar uma coisa aqui, Paulo, só para nós. Não é só da direita, não, viu, gente? Lá no Piauí, o governo do Piauí, do PT, está privatizando a companhia de água e saneamento também. Estão entregando para iniciativa privada. Tem coisas esquisitíssimas acontecendo no universo das políticas, da ideologia e das políticas tradicionais do que a gente definia como esquerda e direita. Complicado. Paulo Crias, por falar em complicação, me ajuda aqui. A gente está achando que assim, vai sair o Roberto Campos Neto, vai entrar o Galípolo. O presidente Lula deu uma entrevista que não definiu ainda, mas a conversa é que vai ser o Galípolo ou qualquer outro que seja. Vai entrar para mudar tudo no Banco Central, vai mudar a orientação do Banco Central, vai baixar a taxa de juros, vai começar a ter intervenção no câmbio, vai claro, né? Porque o presidente Lula está falando, né? Para aplicar aquilo que o presidente Lula falou. Hoje, o presidente Lula já tem 4 no Banco Central, contra 5 herança do bolsonarismo, contra 5 do time do Roberto Campos Neto. Aí, o Galípolo, que é o diretor mais importante do Banco Central, né? Ele, inclusive, quando o presidente sai, é ele que fica no lugar do presidente. Ele foi para um fórum de economia e cooperativismo de crédito em Anápolis, aqui perto, em Goiás, e fez um discurso que parecia o Roberto Campos Neto falando. Fiquei chocado, Paulo. Migramos para um período de um pouco mais de cautela. Você lê a entrevista, você lê o discurso dele, e parece que ele fez um Ctrl-C, Ctrl-V nas atas do Copom, que são elas marcadamente neoliberais. O que quer dizer? Migramos para um período de um pouco mais de cautela. Por que ele diz que crescimento econômico é bom, mas é preciso ser cuidadoso, porque são indícios de uma economia mais aquecida, que pode significar um processo de desinflação mais lento, blá, blá, blá. Por que ele diz que emprego é um risco? Um mercado de trabalho mais dinâmico indica que você deve esperar processo de desinflação mais custoso, ou seja, melhor desemprego para a inflação baixar. Eu achei que era o Roberto Campos Neto falando, Paulo. Me explica isso aí, não entendi nada. Então, é bem complexo o quadro mesmo, né, Mauro? O que acontece? Quer dizer, se a gente for fazer uma leitura, né, como eu fiz e você está fazendo aqui para quem está nos assistindo, atenta, né, dessa fala do Galípolo, quer dizer, na verdade ele está reproduzindo, com as suas próprias palavras, a ata da última reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, quando todo mundo se lembra, quer dizer, aquela expectativa de que ia então continuar a redução da Selic, houve uma unanimidade, inclusive, como você diz, os 4, né, da chamada bancada do Lula, votaram para acabar com o ciclo de redução. Né? E aí vem, então, né, o financês, o copomês, né, quer dizer, um discurso para justificar, né, quer dizer, os riscos que a economia brasileira estaria enfrentando, a ponto de você precisar manter a segunda maior taxa real de juros do mundo, que é o caso da taxa brasileira, né, quer dizer, manter a Selic nesse nível, né, estratosférico, mesmo a inflação tendo baixado, tá certo? Com esse discurso, não pode reduzir taxa de juros, porque senão isso vai estimular o mercado de trabalho, vai aumentar a demanda, vai ter mais emprego.
Ora, é justamente isso que a gente quer, né? Como tem um amigo que diz, é para isso que eu fiz o L, né? Quer dizer, para que tivesse boas notícias no campo econômico, no campo social. Entende? Quer dizer, esse é exatamente o quadro, né, se você me permite comparar, com o que aconteceu no início do segundo mandato da Dilma, em 2015. Né, quer dizer, quando ela deu aquele, né, trançapé, o chamado estelionato eleitoral, chamou Joaquim Levy para o governo, e eu assisti ontem a entrevista que você fez com o colega Arno, gosto muito dele, ele era o secretário do Tesouro até, né, a chegada de quem? Do Joaquim Levy, e que o Joaquim Levy vinha exatamente com esse discurso, Mauro. Não, o desemprego, né, é necessário, a redução dos salários é necessário, por quê? Porque na visão desse pessoal, né, neoliberal, na faculdade a gente chamava dos neoclássicos, né, a abordagem econômica, tudo que envolva aumento de potencial de consumo é prejudicial, é um risco. Quando no caso brasileiro não é, quer dizer, se existe alguma preocupação ainda com inflação, etc., os dados são muito mais daquilo que a gente chama de preços administrados, preços públicos, né, que o governo pode enfrentar, né, ou mesmo no caso dos alimentos, que o governo pode usar, né, está tentando recompor os estoques reguladores, ou no caso do combustível, né, é a Petrobras, é a Agência Nacional do Petróleo. Então, eu realmente estou muito preocupado, né, como você também expressou, porque a gente corre o risco de chegar em dezembro, ainda, imagina, tem mais 5 meses esperando, né, e uma eventual virada da presidência do Banco Central, né, quer dizer, não signifique, na prática, toda a expectativa que está sendo criada, que na verdade foi criada em outubro de 22, porque a vinda do Lula, quer dizer, no seu terceiro mandato, era para colocar, né, quer dizer, uma tábula rasa, uma pá de pau nesses 6 anos de Temer e Bolsonaro, né, de exacerbação do neoliberalismo, redução das capacidades estatais, diminuição da presença do Estado da economia, e a gente está enfrentando 2 pontos que impedem isso, né, quer dizer, pelo lado da política da austeridade fiscal, que impede o gasto público. E pelo lado, né, da política monetária, essa taxa de juros no espaço, que impede também a retomada do investimento de uma forma geral, digo, investimento produtivo, tá certo? Agora, a gente então tem uma tendência, né, Paulo, até por conta da luta política na sociedade, de criar ilusões. Então você antagoniza, né? Você coloca o inimigo no campo de lá, como algo externo a você, né? Ou você coloca as ideias que não lhe agradam como ideias pertencentes a um outro campo, a outro inimigo. Não tem aqui. Aqui é o campo da pureza, aqui é o campo das boas ideias, aqui é o campo da linha justa. E aí é surpreendente, né? Quando a gente vê que o Galípolo, em tese, é alguém do campo de cá, vamos dizer assim, faz o discurso do lado de lá, né? Faz o discurso do Roberto Campos Neto. Isso, em relação ao governo Dilma, me parece que é uma questão também interessante, porque a gente, hoje, quer dizer, ainda é muito difícil, é incrível isso, essa questão, virou um tabu na esquerda, né? Criticar a Dilma não é fácil, porque como ela foi vítima de um golpe, há uma multidão de gente na esquerda que considera que qualquer crítica a Dilma é apoiar o golpe. Então, por consequência, se você critica a Dilma, você é um golpista. Que nem agora, né? O pessoal diz, se você faz qualquer crítica ao governo Lula, a gente vem aqui, chega para dizer que você é bolsonarista, né? Um negócio, né? Como então, não. Todo o mal está do lado de lá. Agora, lá atrás, na Dilma, a gente teve essa questão do Joaquim Levy, que era um alto executivo do Bradesco, que virou o ministro da Fazenda no segundo governo Dilma. Inclusive, e é importante que se diga, temos que fazer o registro histórico, né? Não foi uma coisa sola da Dilma, não foi uma coisa solitária da Dilma. O próprio presidente Lula tinha indicado não Joaquim Levy, tinha recomendado o chefe do Joaquim Levy, o Trabuco, isso. Que era o presidente do Bradesco. Então, é uma coisa que não é uma coisa isolada da Dilma. Agora,
Mas assim fica uma coisa, né? Não, o culpado é o Joaquim Levy, né? O culpado é o cara lá que. Não, mas, por exemplo, alguém que é da, do pensamento econômico petista, ou dos quadros petistas, que inclusive hoje está no BNDES, que é o Nelson Barbosa, ficou ali no segundo governo Dilma e defendeu as mesmas teses do Joaquim Levy e do Trabuco, né? Que são as teses do Roberto Campos Neto hoje, que agora o Galípolo defende, né? Exato, quer dizer, tem esses dois lados, né? Quer dizer, você tem o lado da política monetária, né? Quer dizer, com as taxas de juros lá em cima, e você tem o lado da política fiscal, né? Com a compressão de despesas, de gastos, a busca da austeridade fiscal a todo custo, né? Eu chamo essa da combinação perversa dessas duas políticas como austericídio, né? Quer dizer, você caminha, né, para um precipício, você está matando, né, a capacidade do país se desenvolver. E fica nessa loucura, Mauro, quer dizer, de procurar a responsabilidade, vamos dizer assim, no conjunto das despesas governamentais para cumprir uma meta que o próprio governo se autoimpôs, quer dizer, vamos dar nome aos bois, o Haddad conseguiu convencer o Lula e o governo de que era importante ter a tal da meta zero para 2024, que não sei porquê, da onde que tirou, o zero é um número bonitinho, né? Não podia ser um déficit de 1%, de 2%, como aconteceu em vários dos últimos 20 anos, e o Brasil não quebrou por causa disso. E aí vai, então, aquela coisa, né? Temos que cortar a despesa de qualquer jeito. Com um detalhe, a gente sempre lembra disso, despesas não financeiras, porque as despesas financeiras com pagamento de juros da dívida, quer dizer, pela metodologia, né, que vem sendo adotada há mais de 3 décadas, quase 4 décadas, são os gastos primários apenas que se foca. E por primário significa todo gasto não financeiro, é uma tautologia. Então você tem 782 bilhões, você já comentou isso antes aqui, né? Mas para quem talvez não tivesse, de juros da dívida, que isso é intocável. Não tem teto, não tem teto, não tem limite, não tem contingenciamento, é incortável. Não tem pente fino, não tem pente fino. E aí, o que acontece? Você fica forçado a buscar cortes, né, de eficiência, entre aspas, pelo outro lado, que é o lado social. Aí a educação, saúde, previdência, saneamento, segurança, salário de servidor, aquela coisa toda. O presidente Lula já deu uma espécie de um chega para lá, né? Ele tem um discurso meio ambíguo, mas ele falou, saúde e educação não quero que mexa. Pelo menos por enquanto ele tem dito. Já reforçou a ideia de que os benefícios da Previdência Social vão continuar atrelados ao salário mínimo. Então, né, aquele descompasso aparentemente não vem. Aí, como a busca idílica, tá certo, do equilíbrio entre receitas e despesas não está andando pelo lado do aumento das receitas, né? Começa essa loucura de procurar no detalhe, né? Quer dizer, 1 bilhão ali, outro bilhão ali, esquecendo, por exemplo, 780 bilhões. E você levantou um aspecto importante, que é o BPC, gente. Benefício de prestação continuada. Vamos passar um pente fino, né? Os caras gostam dessas imagens. Pente fino, para quem não está acostumado, quer dizer, é uma coisa que vem com a coisa das crianças que tinham piolho no cabelo, né? Então você tem que passar um pente fino para ficar vendo as lêndias, os biolhos e tal, né? As mães, os pais fazendo esse serviço de higiene em casa. Só que o que eles estão propondo não é passar um pente fino, é cortar o cabelo careca, né? Para acabar com o piolho, quando não precisa fazer isso. Né? Quer dizer, o BPC é uma conquista histórica de uma sociedade que quer reconhecer, de alguma maneira, as suas desigualdades extremas, que reconhece o problema da miséria, da pobreza, né, nos níveis, nos estratos mais baixos da nossa sociedade. Então, pente fino para quê? Né? Quer dizer, então, não, tem corrupção, né? Quer dizer, a corrupção aonde? É uma família, Mauro, que
tem uma pessoa que trabalha no casal, vamos dizer que seja um casal com 2 filhos, 4 pessoas. Uma pessoa trabalha, recebe um salário mínimo para sustentar essas 4 pessoas. E nessa família, por exemplo, tem uma criança eventualmente que é deficiente, ou das pessoas é um idoso que não conseguiu contribuir para a Previdência Social. Então, uma delas duas tem o direito de ganhar a fortuna de um salário mínimo. E tem que passar um pente fino, porque isso é um absurdo. Não tem, uma loucura. Quer dizer, esse pessoal tem que ir fazer inscrições no sistema da Previdência, passa pelo INSS, tem perícia, tem controle. Agora, você pode dizer, não, tem um ou outro caso? Pode ter. Tem um outro caso de auxílio-doença, por exemplo, do INSS? Pode ter. Mas você não vai sacrificar, primeiro, a imagem desse programa de políticas públicas, que é fundamental, assim como faziam com o Bolsa Família, lembra? Não, tem um escândalo, Bolsa Vagabundagem, não sei o quê, o meu vizinho. Não é isso. Quer fazer um pente fino? Vamos fazer. Pega a sonegação empresarial brasileira. Infelizmente, a gente tinha, não sei se você lembra, Mauro, um negócio que era um levantamento sistemático, né, de entidades da área da Receita Federal, porque, né, a direita inventou aquela coisa do impostômetro, lembra? O patinho amarelo da FIE, não, pagamos muito imposto, não sei o quê. Os caras criaram o sonegômetro. E o último sonegômetro que a gente teve foi de 2022, mas as projeções mostram que para 2024 são 700 bilhões de sonegação. Não é coisa do passado, não. É que ao longo do ano de 24, 700 bilhões vão deixar de ser recolhidos aos cofres da União por conta de prática de sonegação. Vamos fazer um pente fino aí? Não na família que tem uma criança deficiente, que tem um idoso de 65 anos, morando em condições subhumanas e que depende a sobrevivência da família dessa fortuna de um salário mínimo por mês. Entende? Isso é uma loucura, gente. Quer dizer, precisa alguém avisar o Lula. Ontem ele fez, né, uma comemoração importante do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, entende? Que essa ideia do passar o pente fino do BPC, primeiro, ela desacredita a política, segundo, não vai resolver o problema que o Haddad está se colocando, que é essa ideia de, né, igualar receita e despesa. Não, faz o contrário, olha, reconhece 2024, não vamos cumprir a meta de 0. Qual o problema disso, entende? Não, e ademais, né? Demoniza os mais pobres, os miseráveis, né? Demoniza, porque começa essa coisa, né? Demoniza o BPC e os seus favorecidos e favorecidas. Ou seja, tá cheio de miserável ladrão nesse país, não é disso que está se falando. A Sam diz assim: desculpa, Mauro, mas tem fraude sim, tanto no LOAS como no Bolsa Família, no INSS. Digo isso porque eu vejo com os meus próprios olhos. Sam, vou te contar uma coisa: tem fraude em todo lugar. Tem fraude em todo lugar. Tem fraude, sabe onde? Lá no Palácio do Planalto tem fraude. Tem fraude na Fiesp. Tem fraude no pagamento dos juros da dívida. Tem fraude nas exportações brasileiras. Tem fraude na Volkswagen. Tem fraude tem fraude em todo canto. Agora, por que o governo escolhe combater a fraude no universo dos miseráveis do país? Ué? Por que não vai combater a fraude na sonegação? Por que não vai fazer pente fino na sonegação? Olha aqui, os dados eu mostrei mais cedo, Paulo. É muito impressionante. O BPC são 100 bilhões este ano. O pagamento de juros da dívida, nos últimos 12 meses, está em 782. A desoneração da folha e as isenções, 546. Esse programa de desoneração da folha, Paulo, é em si mesmo uma grande fraude. Na hora, e você pode botar, desculpa, mais uma quarta linha aí, que é a sonegação explícita, quer dizer, é o dinheiro que deixa de entrar mais 680 bilhões. Que é o que você falou, 680 bilhões. O programa de desoneração, gente, pelo amor de Deus, a desoneração foi feita, desoneração da folha quer dizer o seguinte: os empresários pagam menos impostos da folha de pagamento
com a condição de criar mais emprego. Não foi criado um emprego na história do Brasil por causa desse programa, Paulo. Então, o programa em si é uma fraude. Aí o Haddad não fala em fazer pente fino na desoneração ou na sonegação. E fala em fazer desoneração, pente fino no BPC, e as pessoas que se dizem de esquerda aplaudem. Então, veja, eu acho que a preocupação, né, dessa moça que colocou Sal, eu esqueci o nome dela, né, que tem fraudes em todos os lugares, Sam. Não, veja, eu acho que tem um elemento que é um traço cultural da sociedade brasileira, né, que é essa coisa do jeitinho, né, da impunidade, e que percorre, como você diz, a sociedade de alto a baixo, de um lado para outro, em todos os setores, tá certo? Quer dizer, não é uma questão de querer ficar conformista, etc. Então, o governo, quer dizer, qualquer tipo de governo, Estado brasileiro, quer dizer, tem que ter políticas permanentes, e como tem, é importante dizer, existem mecanismos de controle da eficácia e da eficiência do gasto público. Isso é inegável. Isso é uma tarefa permanente do Estado brasileiro. E eu posso dizer, porque tenho vários amigos, amigas e colegas que participam desde o início, por exemplo, da implantação do Bolsa Família, que foi um programa, né, de política pública inovador, hoje é referência no mundo, etc. E esse pessoal batalhou e quebrou a cabeça justamente para isso, para impedir, né, que haja vazamentos, que haja pagamentos, né, de benefícios indevidos, porque articula União, estados e municípios, e está absolutamente controlado. Eu vou te dar um depoimento, Mauro, pessoal, me inspirei um pouco no que a conversa que teve ontem com o Arno. Né? Quer dizer, quando ele estava no Ministério da Fazenda, né, no primeiro governo da Dilma, eu estava também trabalhando com o governo, eu estava no Ministério do Planejamento, na assessoria econômica no Ministério. E aí teve aquela virada, né, quer dizer, entrou Joaquim Levy para o segundo mandato da Dilma na Fazenda, e começou aquela orientação, né, de corte, 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 corte. E a gente acabou, a nossa equipe, sendo também, de alguma maneira, usada para, né, tinha um nome lá, Programa de Adaptação de Gastos, alguma coisa assim. Né? E eu via com muito pé atrás esse tipo de medida, e ali para a gente, não, tem muita despesa na área do benefício de saúde, né, do INSS, temos que acabar com isso, não sei o quê, parará. E daí saímos, então, uma força-tarefa, né, do Ministério do Planejamento para ir no Ministério da Saúde, para ver, desculpa, da Previdência, para ver o que estava acontecendo com os benefícios de auxílio-saúde, né? A pessoa fica doente, né, nos velhos tempos chamava entra na caixa, né, e passa a receber, né, enquanto não pode trabalhar, um benefício assistencial do INSS, é normal. E aí os caras do Ministério, né, saíram mostrando para a gente, olha, o que está acontecendo, que a imprensa está dizendo que é um escândalo, etc., é exatamente o oposto. A gente teve corte nas nossas rubricas orçamentárias para fazer as perícias. Então, a gente não está conseguindo fazer as perícias e a gente não pode cortar, entende? Então, na verdade, a gente voltou para o Ministério com uma demanda de aumento de despesa, porque precisava contratar mais médico e fazer mais perícia. No caso da Dataprev, né, que era a empresa de dados da área da Previdência, que, então tem furos, etc. A Dataprev dizendo para nós, olha, peça para o Ministério da Previdência nos pagar, é uma empresa pública ligada ao Ministério da Previdência, e a orientação da Fazenda era para que a Previdência pagasse de aportar os compromissos financeiros do Ministério com a sua empresa pública. Então, eles diziam, pague o dinheiro que a gente precisa, que os sistemas vão ser atualizados e, né, os eventuais furos vão ser supridos. Então, esse discurso moralista, né, que eu acho que é terrível, de penalização dos mais pobres, é o que menos contribui para, se a gente quiser, um Estado que gaste mais e melhor. Você diz, olha, vamos buscar pelo lado da receita, vamos ver a sonegação, vamos ver esses programas, por exemplo, de desoneração, como você diz, tá certo? Quer dizer, que é aí que está efetivamente a capacidade de você recuperar, se é que, né, isso é uma meta, do equilíbrio fiscal, entende? Não, essa é uma questão, né, Paulo, que é a seguinte,
Tem fraude sempre, em todo lugar, né? Iniciativa privada, né? Porque também é o seguinte, não tem ladrão só no governo, tá, gente? Está cheio de ladrão na iniciativa privada. Deus não criou a humanidade dizendo o seguinte, os ladrões vão para o governo, o resto fica na iniciativa privada. A história não é assim, não. Tem roubo em todo lugar, tem fraude em todo lugar. E não é só no Brasil também. Deus também não resolveu. No Brasil nós vamos botar uma cambada de ladrão, nos Estados Unidos tudo honesto. Não é assim. Então, existe. Combater fraude, combater desvios, combater roubo é uma política permanente, cotidiana, de qualquer governo, de qualquer empresa, de qualquer instituição. É que nem cortar unha. Você tem que ir lá, tem que ficar cortando unha de tempos em tempos, não tem conversa. Agora, querer transformar o combate à fraude numa política econômica, né, para alegadamente combater déficit fiscal, isso não existe, gente. Mentira, isso é mistificação. Isso é mistificação. Combate à fraude, por sinal, se faz de maneira silenciosa. Ninguém é sempre uma operação discreta que é feita no interior de uma empresa, de um governo, de qualquer instituição. Quando você faz um grande anúncio para dizer que vai combater fraude e que o combate à fraude vai reduzir os gastos do governo, isso é mistificação, isso é mentira, gente. Não vamos nos iludir. Isso é mentira. Vai cortar mesmo, vai cortar direitos das pessoas. Em grande escala, em grande escala. Ô, Paulo, você fez um comentário aí da sua presença, sua participação no governo Dilma, né? Lá no planejamento. E ontem aqui, o Arno, ele foi muito transparente, assim, foi muito contundente e transparente. O Arno Augustin, ele foi secretário do Tesouro no segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma, foi posto para fora do governo no final do primeiro governo Dilma, por conta da guinada neoliberal do governo Dilma. O motivo, gente, era mais ou menos o mesmo, tá? A mesma alegação, correlação de forças. Não, é preciso fazer as concessões para se manter no poder, né? Fez as concessões e não se manteve no poder. E aí ele fez um comentário muito crítico em relação à atuação de um personagem, que é um personagem do nosso campo, né? Que é o Nelson Barbosa, que hoje está lá no BNDES, que foi ministro do Planejamento, né? No segundo governo Dilma. E você trabalhou com ele. Por que o Arno fez essa avaliação crítica do papel do Nelson Barbosa? Bom, eu não sei as razões que o Arno, né, tem para fazer a crítica, mas o que acontece, quer dizer, quando você tem o início do segundo mandato da presidente Dilma, né, você tem, então, o comando da política econômica, né, com o Joaquim Levy, tá certo, no Ministério da Fazenda, muito fortalecido politicamente, né, pelo Palácio do Planalto, e o Nelson Barbosa ocupando o cargo do Ministério do Planejamento. Né? Quer dizer, o Nelson Barbosa é um professor de macroeconomia da UFRJ, ele tinha ocupado já cargos importantes, né, no Ministério da Fazenda nos governos do Lula, né, e pela primeira vez, então, ele vem ocupar o cargo de ministro, né, do Planejamento. E, de alguma maneira, quer dizer, bastante alinhado com o discurso que o Joaquim Levy fazia. Né? E isso, num primeiro momento, pegou muita gente de surpresa, porque o Nelson era visto na esplanada e mesmo fora da esplanada como um economista do campo dos desenvolvimentistas, com uma visão mais crítica ao neoliberalismo, aquela coisa toda. Mas, a partir daquele instante, quer dizer, ele deu uma espécie de guinada, né, quer dizer, para uma abordagem mais conservadora, vamos dizer assim, do fenômeno econômico. Então, ele ficava no Ministério do Planejamento, né, secundando, vamos dizer, né, a lógica do austericídio que o Joaquim Levy levava à frente na Fazenda. Teve um momento que a coisa não ficou mais possível de ser sustentada, vamos dizer assim, o aprofundamento da crise política, etc. A Dilma acabou demitindo, né, o Joaquim Levy, ele pediu demissão, ela demitiu, aquela coisa que a gente sabe que é um jogo, né, palaciano, e o Nelson foi para o Ministério da Fazenda.
né? Quer dizer, e dando continuidade justamente a essa... Manteve a política do Joaquim Levy, né? Manteve a política do Joaquim Levy. Né? Quer dizer, então, tanto pelo lado, né, da política monetária, né, vamos dizer, orientando ou dando um de acordo, vamos dizer assim, para o Banco Central, para o Copom, com políticas de juros elevados, e principalmente levando a ferro e fogo essa ideia de que precisa cortar na carne, né, como o pessoal gostava de dizer, e focando basicamente, quer dizer, a busca da austeridade, do equilíbrio fiscal, através de redução de políticas sociais. Então, vem daí, inclusive, essa ideia de que, né, os governos do PT não precisam, né, necessariamente defender com unhas e carnes, né, políticas na área da saúde, da educação, da previdência, né, porque era verbalizado pelo ministro do Planejamento, que depois virou ministro da Fazenda, que cortes nas políticas sociais são necessários. Ele falava já desde daquela época, né, que precisa, né, tirar esses pisos constitucionais da saúde e da educação, falava, né, da necessidade de você ter uma diferenciação dos benefícios da Previdência Social, essa coisa toda, tá certo? Depois veio o golpe, veio o Temer e a coisa, né, assumiu, vamos dizer, de uma forma mais cristalina, mais autêntica, vamos dizer assim, né, a austeridade nua e crua, né, com o Meirelles e depois com o Paulo Guedes. Mas as origens já vinham de antes, entendeu? Interessante. Tem muita história para ser resgatada, né? Paulo, você publicou o seu artigo dessa semana, saiu no GGN, acho que ainda não saiu na Fórum. Banco Central, muito além da Selic, por Paulo Glias. Achei bem interessante esse teu artigo, por dois motivos. Primeiro, porque a gente fica numa história de Selic, 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 mas ninguém paga taxa Selic, né? Você paga muito a mais do que taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica, mas em cima da taxa Selic vão ter outras taxas, tem outros custos, enfim, a situação é mais complexa do que isso. E a segunda coisa é esta ideia, me parece, de que o crédito ao consumidor, as pessoas estariam pagando menos juros. Eu fiquei surpreso com as estatísticas que você mostrou, de que nesse ano e meio do governo Lula, as pessoas continuam pagando taxas de juros similares às que já vinham pagando no governo Bolsonaro e Temer. Conta um pouco disso. Então, Mauro, eu tive essa vontade, né? Quer dizer, muito além da Selic, por quê? Porque quando se fala Banco Central, quer dizer, o foco, né, desses últimos anos tem sido, né, aquela reunião que a cada 45 dias, né, os 9 diretores do Banco Central, como eu brinco, trocam de boné, eles deixam de ser diretores do Banco Central e assumem, né, a vestimenta, a carapaça de membros do Comitê de Política Monetária para definir a Selic, né, discutir política, né, conjuntura nacional, internacional, etc. Mas essa é apenas uma das inúmeras funções que o Banco Central tem na nossa sociedade, independente, inclusive, desse debate de autonomia, independência, etc. Por quê? Porque o Banco Central, ele, por definição, ele é uma agência, é um órgão regulador e fiscalizador do sistema bancário e financeiro. Então, imagina uma situação que, olha, não, a gente teve uma mudança institucional do Brasil e tal, a Selic não é mais atribuição do Banco Central. Pode acontecer, ela passa a ser uma atribuição do Conselho Monetário Nacional, por exemplo. Uhum. Né? Mas o Banco Central continua com a sua função precípua, regular e fiscalizar o sistema bancário e o sistema financeiro. E, historicamente, vamos fazer justiça, não é uma responsabilidade, né, dessa última gestão, ou desde sempre, o Banco Central sempre fez cara de paisagem para aquilo que deveria ser a sua função precípua. Né? Quer dizer, os estudiosos, né, da institucionalidade do Estado, da ciência política, etc., chamam isso do fenômeno da captura. Né? A agência reguladora, o órgão regulador, é capturado pelos interesses dos setores sobre os quais ele devia fiscalizar e regular. Isso acontece com as telecomunicações, com a Anatel, com a Agência de Energia Elétrica, a ANEEL, com a área da saúde, a ANS, mesmo na vigilância sanitária, a Anvisa.
Mas no Banco Central é escandaloso. Entende? Quer dizer, por exemplo, uma das coisas óbvias, né, que deveria ser óbvio, pelo menos, é o chamado spread, né? Quer dizer, aquilo vem do inglês, né? É o diferencial da taxa de juros, como você levantou, que o banco cobra de quem vai tomar dinheiro em relação àquilo que ele oferece para quem quer depositar dinheiro, né? E que no caso do Brasil é escandaloso, quer dizer, tem estudos mostrando que o Brasil é o maior spread do mundo. Então, a gente se acostumou, como sociedade, com esse processo da financiarização, a conviver com taxas elevadíssimas. Aí você mostrou o gráfico, né? Que eu peguei. Você pega o caso mais escandaloso: crédito rotativo do cartão de crédito, né? É mais de 450% ao mês. A Selic é 10%. Taxa de juros no cheque especial é 140%. A Selic é 10%. Tem mais um outro aí, não sei se você consegue, as taxas de empréstimos, né, na ordem de 30, 40, 50, a Selic é 10. E o Banco Central nunca falou nada. Quer dizer, isso é uma atribuição precípua de um órgão regulador. Dizer, olha, não pode. Isso é imoral, isso é antiético e é também antieconômico. Então, tem que estabelecer, vamos fazer, o pessoal gosta dos Estados Unidos, vamos pegar os spreads praticados nos Estados Unidos, se for o dobro da taxa oficial, os caras já acham um escândalo. As tarifas bancárias, a mesma coisa, o Brasil cobra tarifas absurdas dos seus clientes. Vamos fazer uma ressalva positiva, que foi a introdução dessa novidade do PIX, por exemplo. Né, isso generalizou, universalizou a possibilidade das pessoas pagarem, transferirem, etc., sem pagar tarifa. E isso os bancos estão trabalhando muito contra, porque eles querem que haja pagamento de tarifas. No caso da fiscalização, a mesma coisa. Quer dizer, você tem um fenômeno da concentração bancária, né, que você tem 4 ou 5 grandes bancos privados, né, que, junto com o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BRB e o BASA, que são bancos comerciais, mas são bancos públicos, dominam mais de 70% das operações de mercado. Então, o Banco Central, como órgão regulador e fiscalizador, deveria fazer esse papel de nos representar os mais de 200 milhões de habitantes, as milhões de empresas, microempresas, pequenas empresas ou mesmo grandes empresas, que não são da área financeira, que são espoliadas pelas práticas abusivas do processo de financiarização. Então, por isso que eu digo muito além da Selic. O problema da Selic é fundamental, mas não é só. Quer dizer, um quadro que aponte para o desenvolvimento econômico, social, de inclusão, quer dizer, precisa combater de maneira efetiva, quer dizer, esse processo de financiarização e de espoliação. Então, a próxima diretoria do Banco Central, com um presidente finalmente indicado pelo Lula, deveria incorporar isso como sua agenda prioritária, como eu digo, para além da Selic. Isso aqui me surpreendeu, porque eu imaginei que no governo Lula essas taxas estariam de fato diminuindo. Inclusive, no ano passado, o Haddad falou muito disso, né? De que ia reduzir, de que ia botar limite, que ia impor limite, não reduziu, né? Não, e se a gente está falando da Dilma, vamos fazer uma justiça. Quer dizer, no primeiro mandato da Dilma, ela percebeu essa contradição e tentou, num certo momento, atuar nesse circuito. Quer dizer, ela sugeriu, e o presidente, na época nomeado do Banco Central, Tombini, baixou a Selic, mas, principalmente, ela orientou, né, que Banco do Brasil e Caixa Econômica começassem uma política, exatamente pelo peso que esses bancos têm no sistema bancário, de redução dos seus spreads nas operações com a clientela. Né, ficou famoso, né? A Caixa Econômica tinha um comercial, uma propaganda que dizia: vem para a Caixa você também, né? Que ficou bem famoso. Por quê? Porque eles começaram, Banco do Brasil e Caixa, a praticar spreads, entre aspas, civilizados, nada revolucionário, só deixou de ser o abusivo que é. E isso fazia com que os clientes dos bancos privados, aí vale a concorrência, né? Pô, vou para o Banco do Brasil, vou para a Caixa. Ela foi metralhada, a Dilma, bombardeada, e acabou voltando a uma prática que é essa prática de hoje. Por que não baixou naquele gráfico? Porque Banco do Brasil e Caixa Econômica fazem a política de concorrência de seguir
eu vou dar o nome, desculpa, tá? Bradesco, Itaú e Santander. Entende? Quer dizer, não se opõe a eles como bancos comerciais e fazer valer. Olha, nós não queremos ter lucros trilionários. Nós vamos continuar oferecendo os nossos serviços, vamos baixar o nosso spread e os nossos lucros vão continuar existindo, vão ser altos, mas não vão ser trilionários. E estamos prestando um serviço porque somos em uma empresa pública, uma empresa de economia mista, uma empresa estatal. A gente tem que oferecer para a sociedade melhores condições atuais e futuras do ponto de vista da economia e das finanças. Acho que a gente tem feito um debate aqui bem qualificado essa semana sobre as questões da política econômica. Tem sido uma marca, né, do Fórum Café debater esse assunto. Mas essa semana especial, nós tivemos ontem o Arno Augustin, hoje Paulo Clias e amanhã um convidado especialíssimo também, que é o presidente do IBGE, o economista Márcio Pochmann. Se preparem, porque eu já estou na primeira fila ali, na fila do gargarejo. Ele fez um post essa semana. Ele é muito interessante, né? E firme. Essa semana ele fez um post bem relevante, bem significativo. O Carlyle diz assim: leiam a biografia do Paulo Nogueira Batista Júnior. Ele afirmou na TV 247 que está preparado para o cargo de presidente do Banco Central do Brasil. Bom, precisaria ter coragem política para colocar ele como presidente do Banco Central, né, Paulo? Porque os bancos iriam torpedear fortemente. Sei não, vamos ver. Vamos ver se tem coragem. Se o Lula ligasse para o Paulo Clias e perguntasse, me faz uma lista não tríplice, duplice, né? Eu colocaria Paulo Nogueira Batista e André Lara Rezende. Fechou. Agora, vamos ver o que vai acontecer, né? É isso aí. Obrigado, Paulo. Um abração. Obrigado você, para toda a comunidade. Beijos para vocês todos e boa quinta-feira. Boa, ótimo.